acontece é que, final de semana, eu desliguei o botãozinho das responsabilidades, das obrigações do dia a dia e desligo junto o botãozinho da minha responsabilidade alimentar comigo mesma, né? Dos meus objetivos alimentares e acabo que daí começa a chutar o balde, como de qualquer jeito, come gordice, bebe, enfim. Daí a gente entra no módulo relaxamento ou no módulo apagão, esquece daquilo que é importante para gente, dos objetivos que a gente está buscando e só lembra na segunda-feira, quando volta para o trabalho, quando volta para a responsabilidade, quando volta para os estudos, ou quando vai vestir a roupa para ir trabalhar e sente um pouco mais apertada, porque está estufada, está inchada do final de semana, daí cai a ficha, tipo, por que eu fiz isso, né? Por que eu larguei de mão no meu final de semana? Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao meu quadro Emagrecendo na Real. Aqui nós vamos discutir a melhor forma de você emagrecer comendo o que gosta e nunca mais engordar. Porém, de um jeito diferente, num formato diferente, num formato de perguntas e respostas, onde a Cris, que está aqui comigo, dividindo o cenário e faz parte do meu time, vai aqui me fazer várias perguntas que chegam através das minhas redes, do meu canal, do YouTube, do Instagram, do Facebook, perguntas que vêm de vocês sobre algum tema específico. Então, a gente vai ficar debatendo aqui por alguns minutinhos a temática do dia. E hoje, Cris, qual é a temática que você está trazendo aí para mim? Então, hoje nós vamos falar sobre como emagrecer nos finais de semana. Como que a gente vai fazer isso, né, para emagrecer mesmo nos finais de semana? Porque aparentemente o final de semana é aí um vilão do emagrecimento. Exatamente, exatamente. Então, vamos lá. Cris, manda ver aí quais foram as perguntas que chegaram para você. Vamos debater aqui. A primeira pergunta é justamente saber por que o final de semana ele é um vilão do emagrecimento. O que é que acontece nos finais de semana? Pois é, né, Cris? Eu costumo dizer que a mulherada tem uns apagões aí nos finais de semana, né? Às vezes vão focadas de segunda a sexta, daí chega na sexta, às vezes na sexta, no café da manhã, o negócio já começa a dar ruim, quando já não começa na quinta-noite, com happy hour de quinta-noite. E daí, muitas mulheres acabam vivendo esse efeito sanfona por conta disso. Emagrecem de segunda a sexta e no final de semana elas entram no módulo apagão. E isso acontece por quê? Primeiro, é cultural, né? Que o final de semana seja um momento mais de relaxamento, de prazer, de desconexão, porque, via de regra, sábado e domingo, a gente se distancia das nossas obrigações do dia a dia, né? As obrigações de trabalho, as obrigações de estudo, o marido, o filho, tá todo mundo mais em casa, mais parado. E às vezes, mesmo que você seja o tipo de pessoa que trabalhe também aos finais de semana, né? Ainda mais hoje em dia com a questão de home office, é meio que cultural, né? Porque na nossa infância a gente tinha muito disso, né? Que de segunda a sexta a gente ia para o colégio, sábado e domingo a gente ficava em casa e era sábado e domingo que a gente podia brincar, se divertir. Às vezes o pai e a mãe levavam a gente para fazer um lanche diferente, né? Para fazer uma atividade diferente e que geralmente envolve comida. Então a gente traz toda essa bagagem aí com a gente de que final de semana é um momento de relaxar, é um momento de se divertir, é um momento de buscar prazer. E daí entra a segunda agravante do final de semana, que a gente associa muito, e a gente tem falado muito sobre isso por aqui, um dos prazeres da nossa vida, o prazer de comer. Então, o que acontece é que, final de semana, eu desliguei o botãozinho das responsabilidades, das obrigações do dia a dia e desligo junto o botãozinho da minha responsabilidade alimentar comigo mesma, né? Dos meus objetivos alimentares e acabo que daí começa a chutar o balde, como de qualquer jeito, come gordice, bebe, enfim. Daí a gente entra no módulo relaxamento ou no módulo apagão, esquece daquilo que é importante pra gente, dos objetivos que a gente está buscando e só lembra na segunda-feira,
quando volta para o trabalho, quando volta para a responsabilidade, quando volta para os estudos, ou quando vai vestir a roupa para ir trabalhar e sente um pouco mais apertada, porque está estufada, está inchada do final de semana. Daí cai a ficha, tipo, por que que eu fiz isso, né? Por que que eu larguei de mão no meu final de semana? É meio que uma forma de compensação, assim, né? Por exemplo, eu trabalhei tanto, fiz tanto durante a semana, passei estresse, ou até mesmo, eu fiz tudo certinho durante a semana, então eu acho que eu mereço aqui dar uma escapadinha. Mas acontece que nem sempre tem esse botão, né, para ajustar, para saber assim, quanto que é essa escapadinha, né? A gente sempre acaba exagerando. A pessoa solta o freio de vez, né? Isso que você falou, Cris, é bem importante. Tem essa questão da compensação também, né? Poxa, eu tive uma semana estressante, foi correria, muita coisa para fazer. Agora eu mereço um pouco de prazer, um pouco mais, né? E como assim, é o que eu sempre falo, o prazer mais acessível que a gente tem à nossa disposição é a comida, a gente acaba indo para a comida, né? Porque seria muito bom. Eu tive uma semana estressante, vou passar este final de semana num spa, num resort, onde quer que seja. Porém, isso envolve dinheiro, né? Isso envolve custos. E a comida não. A comida ela tá muito ali, ela tá muito acessível. Então a gente vai descompensar, ou melhor, a gente vai compensar o excesso da semana justamente na questão alimentar. Eu falo isso porque eu também sempre entro nessa questão do eu mereço. Eu mereço, trabalhei bastante, então eu mereço, e aí acabo comendo mais do que deveria. Não só você e Principalmente no final. todo mundo aqui. Mas então, né, falando disso, o que é que a gente faz errado? Na verdade, a gente já acabou meio que falando sobre isso, mas o que a gente faz errado no final de semana que torna o final de semana o vilão? Mas assim, que consequência, né? A gente acabou falando sobre isso, mas que consequência que isso traz para o emagrecimento? Se a gente quer emagrecer e nunca mais engordar, né? Que manter ali o que a gente eliminou durante a semana, que consequência que isso traz para o emagrecimento? Primeiro, deixa eu te responder a primeira pergunta, né? O que é que a gente faz de errado no final de semana? A gente faz tudo isso que eu falei até aqui, a gente solta o freio, a gente desconexa, a gente descompensa, né? A gente compensa a questão da semana corrida, mas uma coisa que a gente faz muito de errado é que a gente não planeja os nossos finais de semana, tá? As pessoas esquecem de planejar os finais de semana e muitas vezes elas acabam caindo na rotina e na agenda dos outros. Como assim, Nathalie, a gente não planeja o final de semana? O final de semana não é para descansar? Sim, mas esse descanso ele pode ser de várias formas, né? Ele pode ser um descanso seu mais em casa, mais paradinha, mas ele pode ser um descanso ativo, né? Talvez você queira fazer coisas por você no seu final de semana, já que justamente a sua semana é muito corrida, a sua semana é muito cheia, a sua semana é muito atribulada, e você não programa isso. Daí tem um vizinho que chama para um churrasquinho na laje, chama para um churrasquinho em casa, tem a amiga que chama para tomar um café, amiga, vem tomar um café comigo. Tem o marido que, poxa, amor, hoje eu quero comer naquele restaurante porque eu tô com vontade. E as coisas que você queria fazer para você e por você, que é só no seu final de semana que você teria tempo, você não programa. E isso te causa uma frustração também, porque você não tá fazendo aquilo que você queria fazer por você, e você acaba fazendo o quê? Você acaba comendo, e comendo exageradamente. Então, um grande erro que eu vejo que as mulheres cometem é não programarem os seus finais de semana. Seja um final de semana de descanso, seja um final de semana de descanso ativo. O que é o final de semana de descanso? Um final de semana de descanso é aquele que você quer ficar em casa mesmo, você quer dormir, você não quer pensar em nada, você não quer se arrumar, você não quer fazer nada, mas isso também tem que ser programado. Porque já que você vai ficar o dia todo em casa, tá? O que você vai fazer? Você vai dormir, você vai assistir um filminho. Se você vai assistir um filminho, você vai combinar isso com uma comidinha. Será que não dá de pensar em algo mais tolerável? Será que precisa ser algo tão gordo? Você vai ficar mais em casa, mais reclusa, porque você quer ler um livro, porque você quer botar algumas coisas em dia. Por que você quer ficar mais em casa ou esse descanso? Isso também tem que ser programado. Nem que seja para você botar na sua agenda.
Vou dormir o dia inteiro. Ponha, mas programe, porque daí é uma escolha sua e não é uma escolha do outro. Você não está caindo na agenda das outras pessoas, você não está caindo na programação dos outros. A segunda opção é a segunda opção de você programar, de você organizar um descanso ativo. E o que é um descanso ativo? É algo que você faz fora das suas responsabilidades, que não é obrigação de trabalho, de estudo ou nada, mas é um descanso ativo para você. Talvez você queira ficar um tempo sozinha e queira ir fazer uma caminhada sozinha no parque, numa praça, onde for melhor para você. Talvez você queira cuidar de você aos finais de semana, cuidar do seu cabelo, passar a manhã no salão, à tarde no salão, cuidar do cabelo, cuidar da maquiagem, fazer um procedimento estético, uma massagem. Por que não você se dar uma massagem de presente, né? Talvez você queira ir no shopping, talvez você queira comprar coisas para sua casa, talvez você queira arrumar a sua casa. E se você não programa, se você não põe na sua agenda, sábado eu vou tirar o dia para fazer tal coisa, domingo eu vou tirar o dia para fazer tal coisa, o que acontece? Os outros te chamam para fazer N coisas, você não faz aquilo que você quer, geralmente isso envolve comida, os convites alheios geralmente envolvem comida, né? Vamos falar a verdade, são poucas as pessoas que te convidam, amiga, vamos para academia, amiga, vamos correr, amiga, vamos caminhar. São poucas, são raras. Eu, quando faço isso com as minhas amigas, eu sou xingada, tá? As pessoas me xingam, sabe? Tipo, chama para comer, todo mundo quer. Quando chama para ativar o corpo, para fazer alguma coisa, ai, como tu é chata! Ai, tu só pensa nisso! Não, né, gente? Então, a gente raramente recebe um convite assim, amiga, vamos hoje pagar uma massagem pra gente? Vamos nós duas para uma clínica de estética pagar uma massagem? Enfim, vamos fazer um procedimento juntas? A gente não recebe esse tipo de convite, né? O convite é para comer. Então, se você não programa o que você quer fazer no seu final de semana, você cai na agenda alheia, e quando você cai na agenda alheia, você acaba caindo em eventos com comida. Então, prestem atenção nisso se você tem programado o seu final de semana, seja ele de descanso ou seja ele de descanso ativo. A segunda pergunta que você me fez era qual era a consequência disso? As consequências desses erros para o emagrecimento. Exatamente. A consequência desse monte de erro, gente, olha só quanta coisa eu já falei aqui sobre o final de semana e eu espero que vocês estejam refletindo sobre as atitudes de vocês, tá? A consequência desses erros, dessa falta de programação, desse desligamento do botãozinho, né, dessa chutada de balde pra gente, pro nosso corpo, a estagnação, a gente para de perder peso. Ou o famoso efeito sanfona, emagreço de segunda a sexta e engordo de sexta até segunda de manhã, né? Às vezes a pessoa faz lá uma semana linda, de segunda até sexta, perde aí seus 2 quilos, mas chuta o balde no final de semana, chega na segunda-feira, 2,3 kg mais gorda, ou seja, a balança não mexe, isso te dá frustração, isso te dá desmotivação e muitas vezes você acaba caindo no ciclo do ganho de peso, né? Você sai até do emagrecimento, você sai da estagnação, você sai do efeito sanfona e você acaba indo para o ganho de peso, onde você vai ganhando, às vezes, por semana, pequenas graminhas. 200 graminhas por semana, que você soma aí no mês dá 1 quilo, que se você somar em um ano dá 10, 12 quilos no ano, sem você perceber. Daí você tem a sensação que você é uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, que faz dieta, mas que não emagrece, que só engorda. Mas por quê? Porque você está cometendo esses excessos de final de semana, porque você não está pensando, não está programando no seu final de semana. Então tem que ter muito cuidado, porque realmente os deslizes de final de semana em que você pensa que mas é só sábado, eu como certo de segunda a sexta, e só sábado e domingo que eu como errado. Mas se a sua ingestão calórica foi muito alta no sábado e domingo, gente, põe na balança, a conta não fecha. A conta não fecha, simplesmente assim. Até porque, né, Nath, se você for analisar assim, o que é que se come, por exemplo, uma amiga chamou para sair com um evento que tem comida. Nesses eventos, raramente vai ter alguma coisa que é mais saudável, né? Geralmente é alguma coisa mais pesada, mais calórica. Então, esses excessos, essa comida que tem no final de semana, por si só, já te dá mais, assim, essa sensação de que você está fazendo direito durante a semana, mas aí compensa, né? Acaba meio que compensando tudo que você fez durante a semana, esses 2 dias do final de semana. Exato, gente. Assim, ó, para você comer mais
5.000 calorias num dia é assim, ó. Você pisca e isso acontece. Vou dar um exemplo simples aqui. A gente pode fazer. Digamos que durante a sua semana, você come de segunda a sexta uma média de 1.500 calorias, né? Que dá aí, por exemplo, 1.500 calorias. Vou até pegar o celular aqui para ver, gente. Eu não sou muito boa em matemática, não. 1.500 calorias. Deixa eu só ver aqui. 1.500 vezes 7, tá? Dá 10.500 calorias você comeu na semana toda. Daí vamos dar um exemplo aí do sábado. Sábado, saiu para comer no restaurante, pediu aquele pratão legal, né? Pediu mais a sobremesa. O prato, já vamos botar em um prato com molho, com isso, com aquilo, mais aperitivo num restaurante, umas 500 calorias, tá? Põe aí também uma sobremesinha, tá? Umas 200 calorias. Então, só no almoço de sábado, 700 calorias. Se você beber uma cervejinha, um vinho, um refrigerante, né? Só no almoço de sábado, frouxo, umas 1.000 calorias. Daí, como se não bastasse isso, você sai para tomar um cafezinho da tarde com uma amiga, né? Um cafezinho, um pedacinho de bolo, mais umas 500 calorias, 1.500 calorias. Daí, à noite, tem happy hour, né? Pega um camarãozinho frito, pega uma cervejinha, alguma coisinha assim, põe aí mais umas 1.000 a 1.500 calorias na tua noite. Isso que eu tô botando só 3 refeições. Já foi aí umas 3.000 calorias num dia. Faz isso, repete isso no sábado também. Eu tô botando por baixo, gente. Já são 6.000 calorias, né? Só nesse dia você quase empata com a sua semana toda. Em 2 dias você já consome mais 6.000, 7.000 calorias, que quase empata. E é por isso que a balança ela não mexe, tá? E eu tô sendo legal, eu tô botando só 3 refeições, mas tem gente que já começa o happy hour na sexta, e daí vai sábado, domingo, faz todas as refeições erradas, gente. Então, a conta, ela vai empatar, é como se fosse uma balancinha, né? Eu diminuo durante a semana, mas daí chega no final de semana, eu vou lá, ponho aqui, ó, e daí ela entra em equilíbrio. Então, realmente, dificilmente você é convidada para ir, vamos a um evento saudável, né? De comida só saudável, dificilmente você é convidada para isso. Então, tem que se ligar na sua programação de final de semana. Mas pensando assim, que nem tudo está perdido. Como que é possível, então, emagrecer nos finais de semana? O que se pode fazer para isso acontecer? Perfeito. Antes de eu responder a tua pergunta, deixa eu ver aqui. A Amanda Linhares está voltando aqui para mim, né? Está fazendo uma observação bem interessante. 3 fatias de pizza dá aproximadamente 900 calorias, sendo que 1 hora de esteira dá 600 correndo. Mesmo assim, a conta é para o ganho de peso, exatamente, né? E vamos falar a verdade, é difícil a pessoa que vai numa pizzaria e come só 3 pedaços de pizza, né, gente? 3 pedaços de pizza, eu diria que é uma pessoa bem equilibrada, seria o ideal, mas é bem difícil a pessoa que vai e come só isso. Então, isso é para vocês verem o quanto é um piscar de olhos e a gente ganha peso com facilidade. Daí você falou como emagrecer, então, nos finais de semana. O que fazer para emagrecer nos finais de semana? Bom, galera, primeiro de tudo, você pode falar. É que assim, né, também tem aquela questão, mas é que eu gosto, talvez, de comer a pizza, ou eu gosto de comer uma outra comida e eu quero comer isso aí, mas então, como, né, eu emagrecer dessa forma, comendo aquilo que eu gosto? Isso, gente. Então, quem já me acompanha há mais tempo, quem é minha aluna, quem é minha mentorada, quem participa dos meus desafios, sabe que eu trabalho muito com a regra do 80-20, do 90-10 e do 95-5. E o que é isso, Nathalie? O que é essa regra para quem nunca viu? É uma regra de administração das refeições livres, de planejamento e administração das refeições livres, né? Porque quem me conhece sabe muito bem que eu também sou super contra, a gente não tem que cortar a nossa pizza, não. Não tem que cortar a cervejinha, não, o bolinho, as coisas que você gosta, a gente não tem que cortar isso da nossa vida, mas de fato a gente tem que aprender a equilibrar
para a conta fechar e dar aquele resultado que a gente quer. Então, por essa regra que eu ensino, né? Para quem está comigo, eu ensino ela mais aprofundadamente, aqui não é o objetivo da live falar especificamente sobre isso, é uma regrinha onde a gente trabalha a questão da administração das refeições livres no seu final de semana. E para você saber administrar elas, daí cai naquela questão do planejamento, né, Cris? Que eu falei aqui ainda há pouco. Você precisa aprender a planejar não só a sua semana, mas também o seu final de semana. Você precisa olhar a sua vida e a sua rotina como um todo, a sua agenda de domingo a domingo, para saber em que momentos aparecem essas tentações na sua vida, né? É final de semana? Todo final de semana você tem um evento social? Você é daquelas que tem muitos amigos? Todo final de semana alguém se reúne para fazer alguma coisa? Bom, se você é dessa pessoa, então você já tem que ter isso programado na sua vida e calcular, né, as suas refeições livres para a noite de sábado, para a noite de domingo, ou para o dia de sábado, se for o caso, né? Tudo conforme da sua programação. E para isso você precisa conhecer bem a sua rotina, ok? E realmente fazer esse planejamento de o que você vai fazer no seu final de semana. Vai envolver comida? Se vai envolver comida, o que eu tenho que fazer para equilibrar isso durante a minha semana e durante o meu final de semana? Aonde que vão estar as minhas tentações, não é mesmo? Então, saber planejar a sua semana e o seu final de semana é muito importante. E não é fazer planejamento de segunda a sexta, é fazer planejamento de domingo a domingo. E outra, essa questão das refeições que você vai ter livre para você poder se permitir na sua pizza, na sua cervejinha, no seu bolo, ela vai existir na proporção calculada com base na quantidade de refeições que você faz por semana, né? Então, se você faz 21 refeições por semana, se você for fazer 10% das suas refeições livres, você vai ter 2 refeições livres no seu final de semana. Se você vai fazer 20% das suas refeições livres, que é a regra do 80-20, você vai ter aí uma média de 4 refeições livres na sua semana, que daí você vai distribuir do jeito que você quiser. Ah, vai ser o almoço de sábado, vai ser o almoço de domingo, mas para isso você precisa primeiro se planejar de segunda a segunda, de domingo a domingo, e saber também as quantidades de refeições que você faz durante toda a sua semana, a quantidade total de refeições fit ou de refeições fat. E sim, saber quais vão ser os momentos, quais serão os eventos, quais serão os locais onde você vai exagerar um pouquinho mais. E quando você faz isso, gente, quando você faz isso certinho, bonitinho, o teu emagrecimento não para. O teu emagrecimento não estagna. Aliás, eu não sei se a Carla tá aqui na live, eu vi que ela entrou, mas não sei se ela continua. A Carla Daiane é uma mentorada minha, que, Cris, todo domingo ela faz pesagem. E todo domingo ela me manda os resultados da pesagem dela. E todo domingo ela tá aí 1,5 quilo mais magra. E se ela se pesa sempre aos domingos, isso significa que a sexta dela, o sábado dela, são muito bem equilibrados, porque ela se pesa no domingo. Então, assim, é possível, com a regra de administração das refeições livres, embasada na quantidade de refeições que você faz toda a sua semana, tem como emagrecimento acontecer, mesmo você comendo as suas 3 fatiazinhas de pizza, uma cervejinha ali, um docinho aqui, mas lógico, tudo no seu devido lugar e de acordo com o seu planejamento. Você escolhe o momento em que você come a sua refeição livre. Mas acho que também vale falar, né, que não é assim a quantidade de refeições livres, é a quantidade da porção também, né? Porque, por exemplo, eu posso querer tomar a cervejinha, mas não tomar, sei lá, 10, 20 cerveja. Exato, aí gente. Eu já estou extrapolando. Exato, Cris, isso é bem importante. Esse bom senso, essa moderação, a gente também trabalha muito isso, né? E realmente, sempre que eu falo sobre isso, tem as pessoas que me perguntam, mas quando que eu sei que é hora de parar numa refeição livre, né? Porque uma refeição livre, por exemplo, uma sobremesa é uma refeição livre, porque via de regra você não come sobremesa todos os dias. Agora, se você foi no restaurante, já pediu um aperitivo, via de regra você não pede aperitivo. E aperitivo, gente, tá aqui uma dica para vocês, hein? Cuidado em pedir aperitivos quando vocês forem a restaurante. Não tem necessidade, via de regra, já fica uma dica aí para os finais de semana. Comecem a abolir os aperitivos, os pratos de vocês, tá, gente? Não tem necessidade, porque via de regra são coisas calóricas, tá?
são piquititas, né? Alguma coisa para você beliscar, degustar, e daí você tem a sensação que você nem está comendo. Mas depois vem o prato principal, que geralmente é o grande prato, e com índice calórico legal, que é o que efetivamente vai te saciar, mas você já comeu. Você já comeu, só que você vai lá, tá na rua, vai lá e come, e depois ainda pede sobremesa. Então, quando você vai para um restaurante, pede aperitivo, prato principal e sobremesa, muitas vezes aqui você já está aí anulando, já está pegando umas 2 refeições livres e está calculando como uma. Então, a gente tem que ter muito esse bom senso, esse cuidado. Mas um critério que eu acho bem legal para avaliar essa questão das refeições livres, da hora de parar, é os estágios da saciedade, que é algo que eu gosto de trabalhar muito também, esse conceito, que é o estado satisfeita, que é o estado ideal que a gente deveria fazer sempre após cada refeição. Comeu, saciou a fome, tô satisfeita, maravilhoso. O estado de cheia, né? Que é aquele estado que você percebe que exagerou um pouquinho, sabe? Quando você vai num aniversário e você come uma fatia de bolo e daqui a pouco te oferecem mais uma e você come de novo. E você pensa, por que eu comi a segunda fatia de bolo se eu já tinha me saciado na primeira, eu já tinha experimentado e tudo mais? Então, é um estado que você percebe que você passou do ponto, e aqui é onde eu pararia numa refeição livre, assim, de final de semana, no estado cheia. Tem o nível estufada, onde você já começa a sentir desconfortos gástricos, né? Você começa a sentir a roupa inchar, você inchando dentro da roupa imediatamente, e esse seria o estágio, assim, que não é legal você viver essa sensação com frequência na sua rotina alimentar, porque quando você vive isso com frequência na sua rotina alimentar, e galera, reparem isso nos finais de semana de vocês, se você está sempre com aquela sensação de estufada e chegando inchado em casa após uma ida a um restaurante, ou a uma festinha, isso aí atrapalha bastante, indica que você exagerou na sua alimentação. E tem também o estágio explodindo. Quando você está explodindo, a ponto de você até passar mal, de às vezes você vomitar espontaneamente, né? E realmente ter muita dor, não conseguir se levantar às vezes da cama, isso significa que você estourou, que você extrapolou os limites do seu corpo. E quando você chega nesse nível, o seu corpo gritando com você, o seu corpo pedindo para, pelo amor de Deus, fazer isso comigo, tá? É o teu corpo gritando contigo. Então, assim, para a gente entender o timing da refeição livre, aonde parar no final de semana, eu ficaria nos 2 estágios iniciais, que é o estágio da saciedade e o estado satisfeita e o estado, no máximo, cheia, hein, galera? A Titi tá falando aqui o seguinte, eu tô até olhando. Depois que começa com a cervejinha, é muito difícil beber pouco, até porque somos influenciados, já que todos ainda estão bebendo. Pois é, Titi, mas daí você tem que lembrar o que você quer para você. Eu não sei o que esses outros todos querem para eles. Eu não sei, eu não os conheço. Mas você, o que você quer para você? Você quer um corpo mais saudável? Você quer mais disposição? Você quer mais energia? Você quer aprender a beber a sua cervejinha de forma moderada? Porque se é isso que você quer para você, é só isso que importa. O que os outros querem para eles é responsabilidade deles. E se você quer aprender a ser essa mulher mais moderada, com um corpo mais saudável, vai ter que aprender a administrar essa cervejinha. Mas olha o lado bom da coisa. Você não precisa tirar a cervejinha da sua vida. Jamais. Eu jamais falo para as pessoas tirarem aquilo que elas mais gostam. Mas você vai ter que aprender a equilibrar. São escolhas que você tem que fazer na sua vida. Ou você continua bebendo a sua cervejinha descontroladamente e na pilha desses amigos, que não sei qual é a proposta que eles têm para a vida e para o corpo deles, ou você escolhe aprender a equilibrar essa cervejinha na sua vida, ter um corpo mais magro, ter um corpo mais saudável, mais bem disposto, em que você se gosta e você se sente feliz. São escolhas e cabe você escolher. Eu tenho certeza absoluta que você dá conta de encontrar esse ponto de equilíbrio. É só você buscar essas alternativas e vir caminhar com quem sabe do que está falando. Vamos lá, Cris, mais alguma coisa? E a propósito, Nathalie, você tem alguma aluna que tinha essa dificuldade de que não ia conseguir emagrecer no final de semana e que aí ela aprendeu a equilibrar como ela podia fazer esse equilíbrio e emagreceu? Nossa, Cris, eu tenho, acho que 90% das minhas alunas tem esse problema, né? Primeiro porque o grande histórico da maioria das minhas alunas é de problemas gerais com o efeito sanfona, de realmente não conseguir sair daquele ciclo vicioso, de não ter moderação na questão alimentar. E sim, o final de semana é um grande problema
para a grande maioria delas que vem para o meu programa. Agora, a solução que elas encontram, porque isso que eu falei aqui para vocês, gente, em 5 minutos, em 10 minutos, é o que a gente trabalha dentro de um programa de emagrecimento de longo prazo. Aliás, a Carla Daiane, ela falou que está aqui, e a Carla, gente, a Carla todo domingo me manda resultados. Inclusive, Cris, até agora, nesse período de festas natalinas, né? Festa de Natal, de Ano Novo, em que muitas pessoas ganham peso, muitas pessoas perdem. Nesse período que a gente passou agora, realmente, a galera, muita gente chuta o balde. A gente teve ali, lado a lado, dia a dia com elas, durante todo o período de festas, e os resultados foram maravilhosos. Todo mundo ceiou, todo mundo se divertiu, todo mundo comeu. Na segunda-feira, todo mundo ali, voltou para o foco, a gente se monitorando, se administrando, e todo mundo voltou ao peso, e já estão num ritmo de perda, né, muito grande. Aliás, tiveram meninas que perderam peso durante o período de festas, e a Carla, que é uma das minhas alunas muito aplicadas, foi uma das que conseguiu. Então, sim, 90% das minhas alunas e das minhas mentoradas chegam com esse problema, e a gente trabalha isso dentro do programa. Eu tô lá, gente, só quem é minha mentorada para saber. Eu acho que elas chegam a sonhar comigo às vezes, Cris, porque eu tô lá sábado, eu tô lá domingo, eu tô lá de dia, eu tô lá à noite, de vez em quando eu apareço assim, já fez isso? Já voltou pro foco? É isso, vamos, não vamos deixar, errei todo final de semana, segunda-feira é uma nova oportunidade, vamos começar de novo, no final de semana que vem você acerta. E é isso, e esse é o ciclo da vida, esse é o ciclo do emagrecimento. A gente erra muito, mas depois que a gente pega o timing, a gente pega o feeling, a gente começa a acertar de uma forma que o processo começa a fluir de uma maneira muito, muito bacana. Então, gente, se quem está ouvindo a gente aqui tem problemas com os finais de semana, saibam que esse é um problema de 90% das mulheres, ou talvez dos seres humanos em geral, né? Ô, Nath, e qual seria o primeiro passo, assim, para a pessoa começar a colocar em prática alguma coisa, ou o primeiro passo que você tem uma indicação para que ela possa começar a equilibrar nos finais de semana e emagrecer, né, nos finais de semana? Exatamente. O passo número 1, indiscutivelmente. Aprendam a planejar o sábado e o domingo de vocês tão bem ou até melhor do que a forma como vocês planejam a semana de vocês. Planejem ali o horário que você vai acordar, o que você vai fazer, você vai ficar em casa, você vai sair. Você já sabe que surgem... se você não sabe, Nathalie, eu não sei exatamente o que eu quero fazer no meu final de semana, eu tô tão perdida. Se você não sabe o que você quer fazer, você sabe se, via de regra, existem convites para você ir na casa dos outros, para você comer na casa dos outros. Se você já sabe que isso vai acontecer, programa as suas refeições livres para essas datas específicas. Programa, tá? A base do processo de emagrecimento, seja de segunda a sexta, ou seja de sexta a domingo, de sexta a segunda, está sim no planejamento. Então, primeiro passo, aprender a planejar a tua rotina de final de semana, botar coisas que você queira fazer, coisas prazerosas por você, para não ir só buscar o prazer da comida, tá, gente? Cuidado para vocês não irem buscar prazer só na comida. O segundo passo, eu diria, é aprender a contar a quantidade de refeições que vocês fazem durante toda a semana para conseguir calcular uma base das suas refeições livres, ok? Então, planejamento do teu final de semana é o passo número 1. Nem que seja para ficar em casa dormindo, você vai escrever na sua agenda. Vou dormir sábado e domingo o dia inteiro. E que refeições você vai fazer? Aliás, vou até abrir um parênteses aqui que eu esqueci de falar sobre isso, tá? Como eu sempre falo da gente transformar alguns conceitos em nossa vida, se as pessoas soubessem aproveitar o final de semana, especialmente quem tem uma vida muito corrida de segunda a sexta, elas conseguiriam aproveitar ainda mais o tempo, a disponibilidade de tempo que elas têm no sábado e domingo. Porque, via de regra, se você tem um sábado e domingo mais tranquilo, que você fica mais em casa, tá aí o momento perfeito para, além de você se organizar, você buscar um estilo alimentar mais saudável, você buscar organizar suas refeições, você buscar fazer um supermercado e comprar os alimentos que vão te nutrir para dentro da tua casa, não os alimentos que vão te engordar, trazer as coisas saudáveis para tua casa. Quem aprende a pegar esse timing, transforma os finais de semana num momento realmente de relaxamento, mas sem se empanturrar de comida, um momento em que consegue botar tudo em ordem na vida,
programar a semana, organizar a casa, organizar a despensa, fazer mercado, deixar tudo bonitinho, tudo alinhadinho para o final de semana. Então, a primeira dica realmente é o teu planejamento do final de semana, as tuas escolhas. E a segunda dica é calcular a quantidade de refeições que você faz a semana toda para ter uma base para as tuas refeições livres, que pode ser de até 20% do total das tuas refeições da semana, até 20% podem ser de refeições prazerosas. E quem faz isso, a regra 80-20, consegue emagrecer comendo o que gosta e pode levar essa regra para a vida toda, que não volta a engordar. Bom, então eu acho que foram essas as perguntas que eu tinha Acho aqui. que é isso sim. Estou vendo aqui alguns comentários também. É a Amanda que acompanha a gente, né? Fez uma mentoria comigo também, falou aqui que conseguiu manter o peso durante Natal e Ano Novo, duram de 2 a 3 dias, ainda não sou mentorada, mas só com as dicas dos desafios ela já teve resultado, é isso sim. Ok, galera? Cris, obrigada por trazer essas perguntas aí para mim. Bacana o tema de hoje, foi bem especial. Se você está aqui pela primeira vez, se você está me vendo pela primeira vez, aproveita, já se inscreve aqui embaixo no canal. Tem um sininho também de notificação para você clicar nesse sininho e você vai sempre ser notificada quando sair algum vídeo novo aqui no canal ou quando eu entrar ao vivo também para as lives. Então, se inscreve aqui no canal. Cris, mais uma vez, muito obrigada. E, gente, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.